É muito triste quando alguém sai da igreja e decide viver conforme as suas ideias. Em algumas vezes, quando isso acontece, muitas pessoas abrem uma igreja e continuam suas vidas segundo aquilo que elas acreditam. Mas tem pessoas que, além de sair da igreja, acabam difamando e ensinando doutrinas e ideias que podem ser perigosas. O Caio Fábio não abriu nenhuma igreja, mas ele conseguiu muitos seguidores que se identificaram com suas ideias. Como um teólogo, há mais de 30 anos atrás, Caio Fábio era um dos maiores do Brasil. Porém, nos dias atuais, ele se tornou um desigrejado e resolveu viver a sua vida sem rumo e sem compromisso com Deus. A trajetória do Caio Fábio é impressionante. Ele pregou em todos os lugares que você imagina. Ele era conhecido nos anos 90 como o maior teólogo do Brasil. E suas pregações eram simplesmente fantásticas. Ele foi ordenado com 22 anos de idade a pastor. E foi isso que me chamou a atenção. Ele disse que não se via em um seminário estudando. Ele queria ir pregar para as multidões. Por isso que ele pregava nas praças públicas. E se tem uma fase da vida que é muito importante em nossa caminhada pastoral, é o seminário. É muito importante. Ali você descobre coisas novas. E a sua fé, em muitas vezes, é colocado à prova. Talvez, enfrentando esses desafios, no futuro poderá se tornar uma grande lição de maturidade. Não estou dizendo que se você não ir para o seminário, você não será um bom pastor. Tem ótimos pastores por aí que nunca estudaram em um seminário. Mas é importante entender os conceitos básicos sobre a Bíblia e os pensamentos filosóficos e teológicos. Charles Haddon Spurgeon não estudou em nenhum seminário e se tornou um dos maiores pregadores. E até nos dias de hoje, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Mas Spurgeon tinha em seu coração o fervor espiritual e também não abandonou suas ovelhas em suas crises de existencialismo. Em seu sermão, O Crente Catequizado, Charles Spurgeon fala sobre as pessoas que gostam de guardar as suas verdades em sacos furados, ou seja, não ficará por muito tempo ali. Uma hora vai cair como um fruto podre. E foi exatamente o que aconteceu com o Caio Fábio. Ele criou um tipo de verdade que nem ele mesmo consegue sustentar. Só que essa ideia de ser um pastor que vive na caixinha é ultrapassado demais para algumas pessoas. Teólogos que falam sobre a vida e sobre Deus de uma forma mais diversificada atrai pessoas em todas as religiões. O satanista Nick Vanilla acha o Caio Fábio o máximo. E não podemos achar normal um satanista gostar de um pastor. Se isso está acontecendo, então aquilo que o Caio Fábio está falando por aí não está incomodando as outras pessoas na intenção de convertê-las para Cristo. Parece que seus ensinamentos e suas ideias deixam as pessoas mais tranquilas sobre sua espiritualidade, mesmo em um conflito interno. Eu não sou fã do William Shakespeare, mas em seu poema, um dos mais famosos, que se chama Menestrel, ele diz que se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E muitas pessoas estão seguindo essa ideia de acreditar em qualquer coisa que aparece por aí. Jovens que têm um problema de existencialismo estão encontrando nesses teólogos um Deus que pode ser encontrado em qualquer lugar, na Umbanda, Candomblé ou no islamismo. Mas, como defesa da fé, precisamos aproximá-los do cristianismo. Mas não é isso o que o Caio Fábio ensina. A ideia dele é que você sirva a Deus como realmente você está. Não é necessário andar em comunhão e muito menos tentar descobrir o Deus que servimos. É um tipo de ideia que aceita o pecador, mas não confronta o pecado. Hernandes Dias Lopes diz que a igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Venha como está, mas não permaneça como veio.
Porém, não é isso o que está acontecendo. Parece que o Caio Fábio ensina uma teologia que deixa o pecador confortável com o seu pecado. Mas não é só isso. Se ele fosse abrir uma igreja hoje, pode ter certeza, seria uma igreja ecumênica, pois ele tem fãs de todas as esferas que você imagina. Tem ateu que admira ele. Seria interessante, né? Um ateu na igreja do Caio Fábio assistindo as pregações dele. John MacArthur, falando sobre a igreja, ele, em seu livro Com Vergonha do Evangelho, ele diz que muitas pessoas usam o fato de não frequentar a igreja porque ali há muitos hipócritas. E diante dessa ideia, ele diz o seguinte: venha, temos lugar para mais um. Caio Fábio disse em uma entrevista, em um podcast, que mais de 70% das pessoas que estão internadas em clínicas psiquiátricas são por causa de algum problema que aconteceu na igreja delas. Certamente, essa informação dele não é confiável, e muito menos algo que podemos levar em conta. Dizer essas coisas ajudam a afastar as pessoas da igreja com fundamentos rasos e sem muita credibilidade. Mas como ele foi um grande teólogo, e para alguns ele continua sendo, isso se torna uma brecha para não frequentar a igreja com medo de se machucar ou sair frustrado. Ele já disse várias vezes que a igreja não é prédio, e sim pessoas. Na verdade, isso não é novidade, pois a própria Bíblia nos diz isso. Mas é fundamental ter um espaço físico, um templo, para que todos possam se reunir em comunhão, para adorar a Deus. E parece que até mesmo essa ideia ele acaba repudiando. E eu não sei qual o problema em se reunir em um local para adorar a Deus durante a nossa vida. O que parece é que ele saiu frustrado da igreja e resolveu expurgar sua opinião sobre o que realmente é a igreja em sua cosmovisão. Recentemente, eu tomei coragem e assisti o podcast dele. E por incrível que pareça, eu cheguei em uma conclusão que o Caio Fábio, de teólogo, se tornou um lunático. Ele estava contando sobre um dia que ele viu uma nave extraterrestre. E diante daquela visão, ele agradeceu a Deus por ter visto aquilo. Sabe, gente, quando chegamos nesse nível de misticismo, precisamos rever o nosso conceito de fé. É triste perder alguém que tinha tantas coisas boas para nos oferecer através de suas mensagens e ensinamentos. Mas o que aconteceu com Caio Fábio não é novidade. Nos séculos 5 e 6, muitos homens que foram catequizados e ensinados sobre a fé cristã resolveram seguir suas ideias e criar seitas com teorias sobre a igreja e a veracidade das escrituras. Paulo Romeiro, em seu livro Evangélicos em Crise, ele faz uma dura crítica sobre batalha espiritual. Não que ele não acredite nisso, mas hoje em dia esse assunto tem se tornado o bezerro de ouro de muitas igrejas. Mas ele afirma que existe sim uma batalha espiritual acontecendo em todos os momentos de nossas vidas. E quando eu vejo as falas do Caio Fábio, eu me preocupo bastante, pois muitas pessoas não sabem nada sobre o perigo de seguir suas ideias. Isso pode esfriar as pessoas espiritualmente, levando à loucura ou até mesmo o repúdio à igreja. E nesse caso, sim, se trata de um problema espiritual, porque Satanás pode usar até mesmo pessoas que são cristãs para afastar os imaturos da fé em Deus. E o Caio Fábio tem feito isso com muito sucesso. Não é uma questão de dizer se ele está errado ou não. A questão é, o que ele ensina por aí está de acordo com a Bíblia? Lutero acreditava que qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então não fique surpreendido com as teorias dele e com a sua lucidez em falar sobre Deus. Se ele não estiver falando sobre o Deus da Bíblia, então não perca o seu tempo ouvindo Caio Fábio. Kelly Kapic, em seu livro Pequeno Livro para Novos Teólogos,
ele afirma que a religião se tornou uma forma de entretenimento para os telespectadores que assistem TV. Ou seja, se tornou uma nova modalidade de ligar a TV ou assistir vídeos no YouTube para compreender as várias faces de Deus, mas sem precisar crer nele. E como essa ideia está proliferando em nossos dias atuais. Muitas pessoas querem conhecer um cristão que pensa fora da casinha. Alguém que fale aquilo que realmente vai agradar o público. Gente, e o Caio Fábio faz isso com muito sucesso. Veja os seguidores dele. Satanistas, ateus e pessoas de outras religiões que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas o que não estamos vendo são pessoas que estão seguindo a ele e se convertendo a Jesus Cristo. E o papel principal de um pastor e teólogo é de pregar as escrituras na intenção de que o máximo de pessoas sejam alcançadas. Mas o que parece é que ele quer discutir com as escrituras na intenção de aprovar as ideologias dele. Talvez, daqui a um tempo, ele assista esse vídeo e vai dizer que eu sou apenas um menino. Mas eu não gosto de separar essa ideia de que você pode ser teólogo e não ser cristão. Prefiro ficar com a mesma ideia de Martinho Lutero, que somos todos chamados de teólogos, assim como somos todos chamados de cristãos. Pelo visto, parece que dá para fazer teologia sem a igreja ou o próprio Cristo. E isso é impossível, mas o Caio Fábio conseguiu separar a teologia da sua fé. Herman Bavinck, em seu livro Maravilhas de Deus, ele faz uma dura crítica sobre os pastores que são fragmentados, que têm várias faces, mas não são considerados apacentadores de verdade. E que esses pastores nunca conseguirão trazer uma ortodoxia às pessoas. E Bavinck é incisivo em dizer que a teologia é fundamental para ter uma vida saudável diante de Deus. Então, não deixe de lado a teologia, a fé cristã e a igreja por causa de homens que simplesmente se frustraram com a igreja e resolveram se tornar algozes da fé. Eu não recomendo você ouvir o Caio Fábio. Se você quiser ouvi-lo, ouça as pregações dele dos anos 80 e 90. Ali sim são pregações boas, mas aquilo que ele fala hoje em dia e as suas ideias, eu não recomendo a ninguém. E sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.